ego, ele fica lá, pressionado entre o id e o superego, o princípio do prazer e o princípio do dever, e o princípio da realidade lá no meio. Essa pressão que o princípio do prazer e o princípio do dever fazem sobre o ego vai gerar aquilo que nós chamamos de sentimento. É justamente o sentimento que é o resultado da pressão entre o ego e o id e o superego, né? Então, olha que imagem bonita que eu estou passando para vocês aqui. O sentimento, ele é resultante das emoções que encontram um fator de equilíbrio. Se essa emoção está desequilibrada, se o seu superego está desequilibrada, a sua emoção vai ser desequilibrada e vai gerar um sentimento desequilibrado. Se o seu id está desequilibrado, ele vai gerar uma emoção desequilibrada e um sentimento desequilibrado. Olha que interessante. Olha como começa a fazer tudo sentido. Se eu sou uma pessoa muito sistemática, se eu sou uma pessoa muito rígida, eu estou com o meu superego em desequilíbrio. Isso vai me gerar uma emoção ruim. Se eu vejo uma pessoa relaxada, se eu vejo uma pessoa, tem um colega de trabalho que é mais light, como isso? Ele, em vez de estar trabalhando aqui, está fumando, aproveitando o que a lei dá para matar serviço e fumar. Imagina, jamais vou fumar no trabalho. Como isso? Uma pessoa que devia acordar 6 horas da manhã de segunda a segunda se permite dormir até as 9 e entrar no trabalho às 10. Essas novas modalidades de trabalho, né? Que permitem que o funcionário faça horário flexível. Quem tem superego rígido não consegue se adaptar a isso. Porque 5 horas da manhã ele tem que estar em pé. O superego fica lá, acorda. Não é hora de trabalhador estar dormindo. Vagabundo que dorme até 8, 9 horas da manhã. Isso gera uma emoção ruim e um sentimento ruim. Por outro lado, aquele que só busca o prazer, nossa, hoje eu vou ter um trabalho para fazer aqui, deixa o trabalho para lá, imagina, deixa, tem aqueles que carregam, aqueles tontos que carregam a empresa nas costas, eu tô aqui de boa. Também gera um sentimento de apatia, um sentimento de não estar aí, de não respeitar ninguém. Então, toda polaridade é danosa para a nossa parte psíquica. Vocês sabem que o ser humano, ele possui 2 capacidades muito inerentes que só nós possuímos. Uma capacidade de sentir e uma capacidade de avaliar. É a razão e a emoção. A gente tem que estar o tempo todo avaliando e sentindo e tendo a razão e a emoção em equilíbrio. A filosofia, ela nos traz uma metáfora, uma historinha bem interessante. A filosofia, ela traz uma historinha e ela vai dizer que a emoção, ela é representada por um cavalo. E a razão, ela é representada por uma charrete. É o cavalo, a emoção, quem vai guiar e mover a razão. Por outro lado, é a razão quem vai conter a emoção. Olha como é muito interessante essa questão da filosofia, né?
já antes de Freud, já lá antes de Cristo, anos 500, anos 700, 1000 anos antes de Cristo já existiam os filósofos e eles já pensavam nisso. E muitas vezes nós não conseguimos trabalhar entre a razão e a emoção. Né? Muitas vezes nós deixamos nos levar pela força da emoção. Nós somos muito reativos. Aquela coisa aconteceu, pá, eu nem penso e já vou lá respondendo. Meu chefe, meu colaborador, o meu marido mandou um WhatsApp, um e-mail atravessado, eu já vou lá, nem penso e já respondo. Isso é ser reativo, isso é agir descontroladamente com a emoção. Por outro lado, eu recebo um e-mail romântico do meu marido, um WhatsApp maravilhoso, me convidando para uma noite com um vinho, com um jantar. E aí eu respondo, não, hoje é segunda-feira, não é dia de jantar romântico, nem dia de tomar vinho. Eu só estou deixando me levar pela razão. E o sentimento, e a emoção, e aquela coisa gostosa de não ter dia nem horário para o amor, para a emoção. Né? Meu filho fala, mamãe, me leva no circo. Não, filho, hoje é quarta-feira, não é dia de ir no circo. Vai para o circo no domingo. Domingo é dia de circo. Quem disse que domingo é dia de circo? Dia de circo é todo dia. Dia de dar risada, dia de curtir os filhos. Então, nós vivemos fazendo escolhas entre a razão e a emoção. Quem é só emoção? É uma pessoa impulsiva, é uma pessoa insegura, é ilógica, é uma pessoa pautada pela ilusão, precipitada, é uma pessoa que se magoa facilmente, agressivo, que tem medo de tudo, inconsequente. Olha quanta coisa a emoção traz, de bom e de ruim. Por outro lado, a pessoa que tem razão, que só é pautada pela razão, é uma pessoa que é muito contida, super segura, super rígida, lógico, sempre pautada na realidade, né? Não se arrisca. É uma pessoa que é prudente o tempo todo, que é defensivo, que tem coragem para tudo e às vezes acaba se estrepando com essa coragem. Né? É uma pessoa que mede todas as consequências antes de fazer e não se abre para as coisas que são gostosas e o imprevisto da vida traz, às vezes os imprevistos gostosos que a vida traz para a gente. Mas eu falei de um cavalo, que é a emoção, e de uma carruagem, né? Ou de uma carroça, que é a emoção, que é a razão. Se a gente colocar um cocheiro ou uma pessoa que conduza essa carroça, essa carruagem, e a gente chamar essa carruagem, esse cocheiro, a gente chamar esse cocheiro de ego. O ego, a nossa instância que se relaciona com a realidade, ele mesmo. Nós tomando as rédeas da nossa vida. Nós muitas vezes deixando esse cavalo mais solto, a emoção, e nós muitas vezes freando para que a gente tome o rumo dessa carroça e que essa carroça vá para um caminho melhor. Olha que interessante. Nós somos os donos da nossa vida. Nós temos a rédea da nossa vida. Nós escolhemos como vamos sentir as coisas, como vamos nos comportar. Já pensou nisso? Que nós somos responsáveis pela maneira como nós reagimos às situações? É o nosso cocheiro
que vai dizer que se o nosso cavalo vai sair relinchando ou se o nosso cavalo vai sair trotando. Nós escolhemos como nós nos comportamos diante das situações. Se temos uma rua de pedra, de paralelepípedo, onde nós vamos sacolejar mais, ou se nós temos uma rua asfaltada, isso é bastante interessante. Você já tinha pensado nisso? Que a importância das coisas, e aí vai o terceiro segredinho da psicanálise para a vida, somos nós quem damos? Nós quem escolhemos? Sou eu quem escolho se aquilo que a pessoa falou vai me ferir ou não, se eu não vou dar bola. Sou eu quem escolho se eu vou ficar feliz com uma notícia ou eu vou reagir indiferente. Sou eu o cocheiro da minha vida. Sou eu que vou escolher se eu vou para uma rua cheia esburacada ou se eu vou para uma rua plana. Já pensaram nisso? A gente tem o ego, o cocheiro que sente e o cocheiro que avalia. Quando a gente aprende a viver em paz com esses dois cocheiros dentro da gente, quando a gente aprende a deixar esses dois cocheiros entrarem num acordo e viverem em equilíbrio, a gente fica muito mais tranquilo, vive muito melhor. As nossas escolhas, elas são frutos desse cocheiro, desse ego. Quem escolhe é o ego, é o cocheiro. Aquilo que nos acontece somos nós que escolhemos. Ah, tem aquilo que nós não controlamos. Sim, teve uma pandemia, teve uma quarentena. Isso eu não controlei, eu não escolhi. Não, é claro que não. Mas eu posso escolher como eu vou reagir a isso. Olha que legal. Eu posso escolher se eu vou ficar triste, deprimido dentro de casa, ficar 40 dias fechado, se eu vou passar com medo, obsessivamente limpando as coisas. Ou eu vou passar de uma maneira tranquila, vou aproveitar para limpar os armários, conviver mais com os meus filhos, com o meu marido, fazer doces, aprender a cozinhar, aprender a fazer coisas novas. A situação está lá, eu não posso controlar, mas eu posso controlar como eu vivo essa situação. Olha o quarto segredo da psicanálise. Eu posso escolher como eu me comporto perante as situações que a vida me oferece. Meu ego escolhe. Ah, mas olha, você tem que se comportar de tal maneira. Superego, você já não fala, já não manda mais tanto em mim, eu já não sou mais aquela criança amedrontada. Hoje eu escolho como eu me comporto. Que nada, relaxa, não dá bola para ninguém. Eu vivo numa sociedade, eu tenho que respeitar as pessoas. Eu tenho que estar, né, de uma maneira equilibrada e viver de uma maneira equilibrada com essas pessoas. Então também eu não sou uma criança inconsequente que faz tudo da maneira como você quer. Eu posso escolher. O segredo do cocheiro, o segredo do ego que avalia, o segredo do ego que sente, eu posso escolher. Olha só, você já tinha pensado nisso? Então, vamos agora falar um pouquinho desse ego que sente. Vamos pensar nele. Se eu for movida só por esse ego que sente, eu vou ser uma pessoa que me magoa muito facilmente, que não perdoa ninguém, é aquela pessoa cheia de mimimi, que julga, que rotula os outros, que não se acha bonito, que se acha burro, que nunca está contente com nada ou que está contente com tudo, aquela pessoa que é pura emoção e que se deixa afetar pelos outros. Essa é a pessoa que se conduz pelo ego que sente. Ela só
só se deixa conduzir pelo ego que sente. Aquela pessoa que já vai, uma pessoa se sentiu magoada, já briga, já rompe relação, já responde aquele e-mail bravo, já acaba com tudo. Por outro lado, aquela pessoa que tem o ego que avalia, né? Aquela pessoa que só fica pensando com a razão, né? Ele fica o tempo todo se avaliando, fiz certo, fiz errado, minha postura está certa, minha postura está errada, usei o português correto, usei o português errado, né? Errei, eu não posso errar, imagina, eu tenho que me punir, eu só devo acertar o tempo todo. A pessoa que usa o ego que avalia, que usa a razão, não consegue deixar que as coisas fluam, que as emoções fluam, não se permite sentir, não se permite ser humano. É uma pessoa robotizada. O tempo todo está à mercê do que deve fazer, das escolhas da razão. E aí, já pensou? A gente tem que pensar que muitas vezes é o sentimento que nos faz discernir o que é adequado e o que não é. É muitas vezes é o sentimento que perdoa, é o sentimento que dá um passo atrás e fala, não, deixa eu dar uma chance para essa pessoa. E se fosse eu? É o sentimento que pergunta, e se fosse eu? É o sentimento que faz com que você se coloca no lugar do outro. É a emoção, é o ego que sente, que te coloca no lugar do outro, que tem compaixão. Então, se a gente pensar na relação entre o ego que sente e o ego que avalia, a gente precisa de uma harmonia entre a razão e a emoção. O indivíduo que tem as suas emoções presas, aquele indivíduo que é reprimido, ele é aquele cavalo preso, que o tempo todo o cocheiro está lá segurando a rédea que não deixa ele solto. Ele é introvertido, né? Ele se sente bloqueado em suas iniciativas, ele inibe a emoção, ele não se expressa, ele não fala o que sente. E quando falam para ele, as pessoas que estão em volta dele expressam a emoção, ele não sabe nem como agir, como reagir. Então, vamos soltar um pouquinho esse cavalo, vamos deixar esse cavalo solto, um pouquinho. Porque o cavalo sem rédeas, ele é descontrolado. É aquele que sai desembestado, que sai derrubando tudo, que é um indivíduo que ele não pensa no outro, ele vai passando por cima de todo mundo, ele não sente compaixão, ele não se coloca no lugar de ninguém, ele não tem autopiedade, ele não sente culpa, ele acha que todo mundo deve servi-lo. Esse é o cavalo desembestado, que tem as rédeas frouxas. Então, o que é preciso com o ego, esse cocheiro? Saber dosar a hora de soltar um pouquinho essa rédea, a hora de prender. Esse é o indivíduo harmonizado. Aquele que consegue discernir. E aí vai o quinto segredo da psicanálise para a vida. Discernir a hora em que eu devo usar a razão e a hora que eu devo usar a emoção. Dentro da contemporaneidade, nós dizemos a hora que eu devo ser reativo e a hora que eu devo ser proativo. Ser reativo é ter uma reação. Em alguns momentos da vida da gente, a gente tem que ter uma reação imediata. Não, deixa aqui comigo, eu vou, eu faço. Meu filho está queimando de febre, 40 graus. Não, vamos lá, vamos pegar o filho, vamos lá direto para o médico, vamos resolver isso. Isso é ser reativo e trazer essa reação para o bem.
ser proativo, pensar muitas vezes. Recebi um e-mail do meu chefe ou de algum colega de trabalho dizendo que meu trabalho não foi eficiente. Espera aí, em vez de eu me sentir agredido, deixa eu pensar, como que eu posso responder esse e-mail com uma proatividade, de uma maneira que seja construtiva? Numa DR, né? Às vezes a gente pensa naquelas discussões de relacionamento. Muitas vezes as pessoas são reativas. Não, eu não fiz isso, a culpa é sua, no casamento tá desse jeito, você que gasta muito dinheiro. Não, vamos pensar numa discussão proativa. Cada um assumindo a sua parte de culpa, a sua parcela de culpa. E se propondo a melhorar. Isso é proatividade. Isso é ser um indivíduo harmonizado, avaliar o que se sente e avaliar o processo de razão. Assumir a sua parcela de culpa. Porque muitas vezes a gente assumindo a nossa parcela de culpa, a gente consegue fazer com que o outro também assuma a parcela de culpa dele. Ah, mas meu marido é intransigente, ele acha que sempre a culpa é minha. Mas você já se analisou? Será que você não se coloca também de uma pessoa intransigente? Jogando a culpa nos seus filhos, jogando a culpa no seu marido? Ou aquela que é vítima do mundo? Nossa, olha, eu sou uma coitada porque ninguém me entende. Meu marido não me entende, meus filhos abusam de mim. Eu não tenho vida social, eu sou uma escrava do trabalho para casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, se vitimizando. A gente está onde a gente se coloca. Sexta lição da psicanálise para a vida. Se sua vida está ruim hoje, é porque você está se colocando nessa situação. Se você se sente desvalorizado no seu emprego, é porque você se desvaloriza, você não se autovaloriza. Se você acha que teus filhos não te respeitam, é porque você não se coloca numa posição de respeito. Se você acha que seu marido não traz nenhum sentimento bom para você, é porque você aceita as migalhas que entrega para ele. E vice-versa, se você acha que sua mulher também não tem tempo para você, só pensa nos filhos, só pensa na casa, é porque você aceita essas migalhas. Então, nós estamos onde nós nos colocamos. Olha que lição interessante. Se eu estou com uma área da minha vida que eu não estou satisfeita, eu preciso parar e refletir. Por que eu me coloquei dessa maneira nessa área da minha vida? E aí, o que eu posso fazer para sair dessa situação que eu me coloquei? Como que eu posso mudar isso? E eu acho que isso vai ser bastante interessante você pensar. A gente sempre tem uma área que a gente não está muito legal. Essa frase leva para a sua vida. Você está onde você se coloca. Isso é sempre importante. Não se esqueça disso. Quando for adequado, né, solta a emoção. Às vezes seu marido chega estressado do trabalho. Você também teve um dia estressante, mas às vezes ele só quer um carinho. Às vezes ele só quer que você chegue perto dele, dá um beijo. Não precisa ser nem um beijo romântico, um beijo no rosto e fala assim: foi duro o seu dia, mas agora vamos fazer desse momento nosso um dia mais tranquilo, um momento mais tranquilo. Né? Se seus filhos estão muito agitados, filhos, venham aqui. Vamos fazer desse nosso momento um momento mais tranquilo. Vamos assistir a um desenho tranquilo. Vamos ouvir uma música mais tranquila. Se o ambiente de trabalho está tumultuado, seja você um agente pacificador lá. Dá um sorriso, faz uma brincadeirinha com um colega.
A gente é responsável por trazer comportamentos adequados nas situações adversas. Se o meu comportamento for adequado, eu consigo mudar qualquer situação a meu favor. E o comportamento adequado não é o padrão de comportamento que a sociedade exige, não. É o comportamento adequado para mim, que me faça bem, que me deixe me sentir em paz. É isso que a gente precisa. Eu posso mudar qualquer ambiente. Se eu estou num ambiente tumultuado e eu conversar com as pessoas com tranquilidade, se eu conversar com as pessoas em paz, eu vou começar a levar paz. Eu não posso entrar, né, como dizem os jovens por aí, na pilha das pessoas. Se eu ficar pilhada, também vou fazer parte desse ambiente agitado. Se meu marido chega e começa a discutir comigo, ou se sua mulher chega e começa a discutir com você, se você for num tom agressivo, você vai entrar no processo. Ouça, abaixe o tom de voz. O outro vai ver que você está numa... Vai perceber, vai ver não, mas vai perceber que você está num outro processo de vibração, que você não está a fim de brigar. E aí ele começa a baixar essa energia agressiva. Olha como a gente pode mudar a nossa vida. Olha como a gente pode ter o domínio da emoção, o domínio da razão e ter o equilíbrio. Pessoal, eu espero que eu tenha conseguido trazer algumas ferramentas para que você possa viver melhor e se comportar melhor e fazer com que a vida comece a andar a seu favor. É só você trazer essas ferramentas da psicanálise para a sua vida. Se você trouxer as ferramentas da psicanálise que eu ensinei aqui hoje para a sua vida, eu garanto para você que você vai mudar o seu processo, aquilo que você acha ruim, em 70%. Lembre-se sempre, 3 regrinhas. Nós atribuímos valor para as pessoas e para as coisas. Nós escolhemos como nos comportar diante das situações e nós estamos aonde nós nos colocamos. 3 regras essenciais para a vida.